Vamos então pensar essas questões que estamos vivenciando nesse momento. E quero aqui, desde já, agradecer ao convite aí do Grupo Unis para fazer essa conversa e pensar esse momento que nós estamos vivendo. Quero aqui, de uma forma muito especial, agradecer ao nosso coordenador do curso de Psicologia, o Hernani, quem fez esse convite, e a todos que viabilizaram essa conversa, ao pessoal da pós-graduação, especialmente o pessoal da pós em psicanálise, a quem eu tenho a alegria de coordenar. Bom, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, para a gente pensar esse tema tão caro e especialmente agora, né, nós estamos vivendo um momento aí inusitado na nossa história, isso que nos assola, e pensar como é que se dá essa dimensão do sofrimento psíquico nesse momento, eu acho que isso de suma importância. Então, como é que se dá o sofrimento nesse período aí do confinamento? Como é que a gente pode pensar? Eu fiz um percurso tentando lembrar, né? Eu fiquei pensando assim, como é que Freud, né, pensou algo parecido do que nós estamos vivendo, que foi um momento de guerra. A partir daí que eu venho construindo toda a noção de sofrimento, como é que, a partir disso, quais elementos nós podemos pensar para o que nós estamos vivendo agora e para o que nós vamos ainda vivenciar nos próximos meses. O que a gente pode pensar? Bom, eu parto da ideia, né, pensando que eu peguei alguns textos onde o Freud vai falar sobre essa questão da satisfação humana. Acho que é muito importante a gente pensar, começar a elaborar isso, já que nós estamos num momento de confinamento, de isolamento social e que nós estamos privados de uma série de coisas que nós fazíamos antes. E isso não é sem efeitos, isso produz efeitos na nossa subjetividade humana e, inclusive, isso pode aí desencadear o próprio sofrimento psíquico. Freud vai pensar, inclusive, a partir dessa questão que nós estamos vivenciando, dessa privação da satisfação, essa quebra que vai nos colocar certas limitações, impossibilidades e vai gerar um mal-estar. E a partir disso, inclusive, desse mal-estar, e recorrendo ao texto que o Freud escreve em 1939, que é o texto do mal-estar na civilização, e que ele vai dizer, né, que esse mal-estar ele é inerente ao humano, essa sensação que nós estamos vivendo agora, inclusive, de desamparo, que muitos podem estar aí revivendo essa sensação do desamparo, isso está posto, né, e o Freud vai dizer que esse desamparo, né, isso é constitucional, isso está presente na nossa constituição psíquica, porque, afinal de contas, nós somos o único animal que vem desamparado, que precisa desse cuidado do outro, e essa sensação do desamparo vai nos acompanhar vida fora. Em momento ou outro, a gente vai revivenciar essa sensação do desamparo. Frente a esse desamparo, também o Freud vai dizer que nós temos três fontes essenciais de sofrimento: a relação com as pessoas, e acho que nós estamos num momento onde isso grita um pouco mais para quem está aí em casa, com os familiares, ou que de repente mesmo foi viver, vamos fazer o confinamento lá na fazenda, lá na roça, com todos os familiares. E aí você passa a ter aquela experiência que é muito mais do que só aquele final de semana que você vivenciava lá com os familiares. E essa relação começa a despertar conflitos, despertar em você um certo grau aí de sofrimento. Isso não é à toa, a gente sabe, o próprio Freud dizia que essa relação com as pessoas é um dos pontos aí de grande sofrimento. Ele vai dizer também do acometimento do corpo, que nós vamos envelhecer mesmo, as doenças que vão surgir,
E isso é uma fonte aí inerente de sofrimento. E também um dos pontos poucos explorados aí pelos psicanalistas, que tem que ver com os próprios desastres da natureza. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Frente a esse desamparo que a gente vai se ver nesses desastres aí da natureza, também Freud vai dizer que nunca dominaremos completamente a natureza e o nosso organismo. E ele mesmo, parte dessa natureza, será sempre uma construção transitória, limitada em adequação e desempenho. Tal conhecimento não produz um efeito paralisante. Pelo contrário, ele mostra a nossa atividade em direção qual direção nós devemos tomar. Se não podemos abolir todo o sofrimento, podemos abolir parte dele e mitigar uma outra parte. Uma experiência milenar nos convenceu disso. Esse é o Freud dizendo exatamente desse ponto. Não temos como varrer esse sofrimento. O sofrimento, volta e meia, um momento ou outro, nós vamos nos deparar com ele na nossa existência, seja pelos impasses que nós vamos ter com as pessoas, com o conflito com essas pessoas, até porque a gente sabe, né, se essa relação com o outro, nós vamos nos deparar com questões nossas ali lançadas ao outro, e isso torna a convivência com esse outro, com esse próximo, que é tão próximo que remete às minhas próprias questões, e daí o impasse, o conflito e o sofrimento. Também a gente vai se deparar com esse sofrimento, como nós dissemos, com o acometimento do nosso próprio corpo, com o envelhecimento que está aí e principalmente o que nós estamos vivendo, esse desastre natural. Estamos aqui chamando de desastre natural porque esse vírus está nessa ordem, é algo do incontrolável e é algo que o Freud vai chamar a atenção, e eu quero destacar a ideia dessa construção sempre transitória. Essa ideia do transitório, eu queria que você guardasse essa ideia, essa palavrinha aí, porque a gente vai falar desse transitório bem no final dessa fala. Essa ideia do texto do mal-estar na civilização, eu gosto de pegar muito na ideia do alemão, porque quando a gente pega o texto lá, ele vai ter a palavrinha Unbehagen, Unbehagen, que tem exatamente esse significado de insatisfação, de mal-estar, tendo essa partícula, né, Unbehagen, que o tem essa ideia do negativo, da não satisfação. Então, frente a isso, Freud vai inclusive trabalhar que isso é inerente ao humano, tal como a gente está numa via, numa pista, e a gente não tem escoamento, não há como escoar, não há como fugir desse mal-estar. De uma forma ou de outra, de uma fonte ou de outra, esse mal-estar, nós vamos nos deparar com ele mesmo. Esse Unbehagen, em alemão, ele guarda muito essa ideia que a gente não tem como escapar, não tem pista auxiliar para a gente fugir dele. Não há como fugir desse mal-estar, uma vez nós estamos inseridos nessa vida. E frente a isso, também nos remete à ideia que o Lacan vai trabalhar também, que tem que haver com algo do indizível. Isso que nós estamos vivenciando, primeiro nos causa um grande impacto, porque nos toca numa dimensão do que o Lacan vai categorizar como algo do real, algo daquilo que não porta palavras, há um esforço de nossa parte de tentar nomear, de tentar dar conta, e nesse momento nós estamos vendo o que está acontecendo. A gente ainda está ali ao nosso exercício singular, tentando dar conta disso que nós estamos vivendo. E aí nós vamos tentar pensar aqui como algumas pessoas, como algumas ações, comportamentos
tem que ver com essa singularidade, com essa resposta a isso que não tem palavras. Para isso que não tem palavras, a gente guarda a ideia do que o Lacan trabalha, inclusive frente também à dimensão do sexual. Ao sexual, não é à toa que ele vai dizer que não há relação sexual. Frente a esse sexual, que é algo dessa dimensão do sem palavras, do real, cada um vai responder de uma maneira. Se lá, no mal-estar, Freud mais adiante, ele vai falar de alguns caminhos que o humano constrói para lidar com esse mal-estar, frente ao sexual, cada sujeito também vai construir uma maneira de lidar com esse mal-estar. No texto, que é um texto base do Freud, dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde o Freud vai trabalhar com um conceito em alemão de Trieb, que tem que ver com a ideia de pulsão. Essa ideia da pulsão vai nos caracterizar que o humano ele tem várias formas de satisfação. Quando a gente pega o primeiro ensaio desse texto, são 3, o primeiro essencialmente, a gente vai ver o Freud fazer um mapeamento de como as pessoas se satisfazem, os vários campos e possibilidades do universo sexual. E a partir disso, como é que também essa resposta, essa satisfação também vai intrinsecamente ligado à própria relação estrutural que cada sujeito respondeu num dado momento, a própria ideia da castração, esse encontro com o sexual, a isso que não tem palavras, como cada um respondeu, vai estruturar, criar uma estrutura psíquica que, inclusive, vai ser a fonte do qual o sujeito vai também sofrer, a partir da sua estrutura. Então, se isso tem um momento, quando a gente vai reviver outros momentos de sofrimento, outros reencontros com essa instância aí do sexual, a gente vai responder de acordo com a estrutura que nós constituímos para lidar com isso, para responder esse momento inicial. Então, a nossa resposta, como diz o Freud, no campo da neurose, vai ser via um sintoma. Freud vai dizer que o sintoma é a própria atividade sexual do neurótico. Então, frente a esse sexual, eu vou constituir um sintoma e é importante a gente ter ideia do que o Freud está pensando aí, como é que essa noção, né, porque afinal de contas, quando estamos falando desse real, do sexual, nós estamos pondo em jogo que ao humano nós temos várias formas de satisfação e que nós não temos uma completude. Nós não vamos ter a satisfação, nós vamos mitigar algumas satisfações possíveis aqui e acolá. E é essa ideia. Frente a esse impossível, a gente bordeia, criando formas possíveis de nos satisfazer, inclusive nos satisfazer de acordo com a nossa estrutura psíquica, que pode ser, às vezes, até um pouco sintomática, problemática, mas é uma forma do qual a gente responde essa dinâmica. Aqui vale uma noção muito interessante para a gente ter, né, sei que talvez nem todos aqui podem ter uma ideia do que é que nós estamos falando aí da psicanálise. A psicanálise, a ideia do inconsciente, ela é muito preciosa. O que é esse inconsciente? Quando a gente falou do sintoma, o sintoma na psicanálise não é o sintoma clássico lá da psiquiatria. É um sintoma que dá a ver a própria manifestação do inconsciente. Freud vai dizer que o inconsciente ele se manifesta nos atos falhos, nos xistes, nos sonhos e também no sintoma. Aquela palavra que a gente troca, que no dia a dia parece não ter nenhum sentido, a gente sabe que isso diz algo e o analista está atento a exatamente essa troca de palavra,
aquele xiste, ou seja, aquela tirada bem-humorada que guarda uma verdade e, ao mesmo tempo, traz um humor. E nos sonhos, quando nós sonhamos, ali o Freud vai dizer, inclusive no texto lá da interpretação dos sonhos, que o sonho é uma realização de desejo. É bem curioso, inclusive, que isso é tão característico, é uma coisa que nós estamos escutando aí na clínica, como é que nesse momento de confinamento há essa realização de um desejo nos sonhos. É uma realização possível, já que nós estamos aí impedidos de fazer uma série de coisas. Nós temos algumas possibilidades, mas outras nós estamos aí impedidos de fazer. E onde é que nós vamos realizar isso? Nós vamos realizar nos sonhos. Então, a gente tem escutado, né, os nossos pacientes, as pessoas relatarem, estarem viajando, estarem fazendo algumas coisas das quais estão privadas. Ou também nós vamos falar aqui tendo sonhos que são verdadeiros pesadelos que revelam para alguns desses pacientes justamente esse encontro com a iminência da morte. No fim das contas, estamos vivenciando isso. Há uma iminência, uma possibilidade real da morte. É isso que nós estamos sendo confrontados nesse momento. Frente a isso, alguns podem sinalizar: não, isso é bobagem, isso é só uma gripe, isso não tem nenhum risco, bobagem, vamos seguir a vida. Alguns até tentam fazer isso nessa tentativa de vamos seguir tal como era, como nós funcionávamos, é uma maneira de negar algo ali do real e fingir que nada disso está acontecendo, é só um sonho. Quando eu acordar, vai, tudo vai voltar ao normal. Bom, isso tem que a ver com um mecanismo, inclusive, que o sujeito desenvolve para poder responder a isso, né. O Freud vai dizer isso, vai falar, vai chamar que isso tem que a ver com a negação. Tem um dado curioso, a negação no inconsciente, ela não existe. Tem um texto da negação, que é um texto mais à frente, que Freud vai escrever, de 1925, ele vai dizer que a negação é uma maneira de tomar conhecimento daquilo que foi recalcado. Na verdade, já é uma suspensão do recalcamento, mas, evidentemente, não é a admissão do recalcado. Ou seja, o que é o recalcado? O que o Freud está chamando de recalcado? Aquela experiência que, para a gente, ela é muito sofrida, ela é muito difícil de ser suportada. O que a gente faz? A gente esquece. Apagar aquilo, né? Negar. A gente vai esquecer. Esse é o recalcamento. Só que a negação é a tentativa, a suspensão desse recalcamento, é a não admissão disso que foi esquecido, disso que é da ordem do insuportável. E aí nós estamos nesse momento num tempo de ver, para alguns é um tempo de não ver, de negar isso que está acontecendo. É bastante curioso, né, nós estarmos numa sociedade onde, inclusive, ela é mediada pela tela e, nesse momento, a gente se ver negando aquilo que estamos vendo. Bastante curioso como é que isso se dá. Para ver que isso tem algo para além de uma esfera da consciência, tem algo de uma operação aí inconsciente na jogada. Tem algumas estatísticas que mostram, nós estamos no momento aqui no Brasil de ver isso. Já na China, nós já temos os efeitos psíquicos que são mais ou menos o que pode acontecer daqui a um tempo aqui. Lá, por exemplo, na China, na Sociedade Chinesa de Psicologia, eles fizeram um levantamento das pessoas que, por exemplo, que foram infectadas. Quase 43% dos 18 mil cidadãos chineses que foram diagnosticados com o Covid-19, cerca de quase 43% tinham aí os sintomas de ansiedade.
quase 17% tinham sintomas aí, os sinais da depressão, e os sinais graves da depressão, inclusive. Lá na China há um grande desafio, inclusive, de se dizer aqui. Lá há um grande tabu com relação ao trabalho da própria psicologia. Há um tabu sobre isso. Inclusive lá, para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, segundo a Organização Mundial de Saúde, lá na China há 2,2 psiquiatras para cada 100 mil pessoas, o que é um número super baixo quando a gente compara com relação à Espanha, que é cerca de quase 10 psiquiatras aí por 100 mil, e 21 aqui na Argentina, 21 psiquiatras para cada 100 mil habitantes. Então, vocês terem uma ideia de que eles vão enfrentar e já estão enfrentando um grande problema, um verdadeiro colapso, vai ser o colapso na saúde mental, porque à medida que isso vai se transcorrendo, esses efeitos, como o próprio Freud vai salientar, eles são vividos a posteriori. Esses efeitos são verificados no segundo momento. Por hora, isso aí está chegando, mas lembrando que para eles estão um pouco mais avançados do que nós. Com isso que nós estamos vivendo, né, temos vários trabalhos que vão mostrar esse trabalho da psicologia nesse tempo das quarentenas. Cerca de 24 estudos foram revisados e lançados agora recentemente, vão mostrar que o tempo aí, essa dimensão do tempo, que não está presente no inconsciente, o inconsciente ele é atemporal, ele não segue essa ideia cronológica, mas ele segue uma noção lógica, ou seja, como isso vai se dar, até por esses estudos, vai medir que isso pode acontecer até 3 anos depois. O efeito, principalmente, que eles vão verificar desse estresse pós-traumático que vai ser vivido, que já está sendo vivido pelos chineses. Então, nós estamos dizendo de algo muito grave mesmo, e que não é sem efeitos. Isso me fez, nessa passagem, pensar algo, um momento que o Freud pensou isso na guerra. E aí eu recorri a um texto que ele escreve ali em praticamente uns 6 meses após o desencadear da Primeira Guerra Mundial, em 1915, que é chamado Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte. É bem curioso, porque que me chamou bastante atenção. Frente a essa evidência, essa eminência da morte, como é que as pessoas respondem e estão respondendo aí nessa negação. E aí eu lembrei, bom, guerra, nós estamos vivendo um período de guerra, nesse caso, uma guerra onde o inimigo é comum a todos os países. Se nós antes tínhamos uma guerra entre territórios, com inclusive o advento da globalização, podemos dizer que o nosso inimigo também é comum, ele é globalizado. E esse inimigo globalizado também vai reportar essas características a esse momento, ao meu ver, da guerra que o Freud escreveu esse texto. Então ele vai chamar assim essa não compreensão, insight, que ele vai chamar até dos imbecis. Essa não compreensão interna tem que haver com a própria resistência emocional, com a própria resistência do sujeito em lidar, em verificar isso. Há uma resistência do sujeito em jogo. E isso ele vai nos mostrar qual que é essa relação nossa com a morte. Ele vai dizer que é impossível imaginar nossa própria morte e que sempre que tentamos fazê-lo,
podemos perceber que ainda estamos presentes, mas como espectadores. É bem interessante isso, porque nós estamos vivendo isso, mas parece que nós estamos só assistindo, que é um filme e que não vai chegar próximo de nós. Nós víamos isso lá na China e falamos: "Ah, lá na China isso, bom, é um problema lá, mediado, território, naquele território, não, isso não vai nos abater". De repente isso começou a ganhar uma proporção, isso chegou, mas ainda há pessoas que não, isso é uma bobagem, isso é uma gripezinha, não, isso não estamos escutando no consultório. Até que algumas pessoas próximas estão morrendo, e de repente essas pessoas se assustam e começam a perceber algo dessa morte. Isso é real. Isso não é ficção, que ela não está só assistindo, mas que ela está participando, que ela inclusive pode ser acometida por essa morte. Não é uma brincadeira. E o Freud essencialmente vai dizer que no inconsciente, cada um de nós está convencidos de sua própria imortalidade. Na instância psíquica não há esse registro da morte. Então isso também é um ponto para a gente levar em consideração para esse momento. A negação da morte, a tentativa de atribuir isso a diversas contingências, a gente faz isso. Freud verifica e constata exatamente isso, naquele momento da guerra, onde as pessoas ali dizem: "Ah, não, mas morreu por conta da idade, ou foi um acidente". E, de repente, quando começam a morrer uma, 2, milhares de pessoas, essa morte deixa de ser por contingências e passa a ser por um efeito, no caso ali que ele estava dizendo da guerra, e nesse momento, um efeito de um vírus. E nesse caso, bastante curioso, nós estávamos aí no momento onde nós queríamos tudo ver, controlar e, curiosamente, nós somos acometidos de um mal do qual nós não podemos ver. É bem curioso, é bem curioso. Então, diante da guerra, a morte encontra poucos recursos de negação. Freud diz uma coisa muito bacana: somos forçados a acreditar nela. Repito, somos forçados a acreditar nela. As pessoas realmente morrem, e não mais uma a uma, porém mais frequentemente dezenas e milhares num único dia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós ligamos a TV e nós vemos aqueles números alarmantes, cada vez maiores. Não é uma, não é duas, mas são milhares. Olha só como que isso dialoga com esse momento da guerra, como que tem elementos aí em comum. Ou seja, com isso nós estamos salientando de que a morte, ela deixa de ser um acontecimento fortuito. Não há como negar. Essa negação, à medida que ela começa a se aproximar, ela perde o seu efeito. Aquela tentativa de negar, ela começa